Vamos começar agora com o exame de vários casos envolvendo direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. E o primeiro caso que nós vamos estudar nessa aula específica, aqui da nossa certificação em jurisprudência da Corte Interamericana, é um dos maiores no sentido de mais importantes casos da jurisprudência contenciosa da Corte Interamericana. Nós estudaremos agora o leading case, o primeiro caso julgado pela Corte Interamericana sobre o chamado direito à diversidade sexual. Um precedente que tem uma importância histórica no sistema interamericano, não apenas a nível internacional e não apenas também no sistema interamericano, um precedente citado também na jurisprudência de outros sistemas internacionais, mas um precedente que também contribuiu para que as ordens jurídicas nacionais dos estados passassem a compreender, numa perspectiva mais progressista e menos conservadora, menos tradicionalista, os direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. Eu me refiro ao caso Atala Rifo e crianças contra o Chile. Nós estamos diante de um caso que foi julgado há pouco mais do que 10 anos, no dia 24 de fevereiro de 2022. Vejamos um brevíssimo esboço fático do que aconteceu no caso Atala Rifo. Em 2002, Karen Atala Rifo decidiu encerrar seu casamento com Ricardo Jaime, com quem tinha 3 filhas. Como parte da separação de fato, estabeleceram por mútuo acordo que as filhas do casal ficariam aos cuidados da senhora Atala Rifo. Em novembro de 2002, a senhora Emma de Ramon, companheira amorosa da senhora Atala, começou a conviver na mesma casa com Atala e as suas 3 filhas. Já em janeiro de 2003, o pai das 3 filhas ajuizou uma ação de desconsideração da custódia ou da guarda. O caso acabou chegando à Suprema Corte do Chile, que no ano de 2004 acolheu um recurso de Ricardo e lhe concedeu a guarda das 3 filhas, afirmando que a orientação sexual da senhora Atala poderia expor suas filhas à discriminação e lhes causar confusão psicológica, já que elas deveriam viver e se desenvolver no seio de uma família estruturada normalmente e apreciada no meio social, segundo o modelo tradicional que lhe é próprio. A vítima deste caso, isso é muito importante de registrar, a vítima deste caso, uma das vítimas, não é? Porque as filhas também figuraram como vítimas no caso Atala Rifo. Mas a vítima, digamos, protagonista, a senhora Karen Atala Rifo, ela era juíza do Poder Judiciário chileno, imagino que ainda seja, e foi, aliás, a primeira juíza a se assumir publicamente como lésbica, tendo denunciado o Estado chileno perante a Comissão Interamericana, e a comissão, por sua vez, levou o caso à Corte Interamericana. Esse registro sobre a profissão, sobre, inclusive, o status político-social que Atala Rifo ocupava no Chile, me parece muito relevante. Se um Estado faz isso com uma juíza, imagine o grau de discriminação estrutural que vigorava, ou talvez ainda vigora, não conheço a realidade social mais profunda do Chile, mas repito, se o Estado faz isso com uma juíza, se o Estado, inclusive com o aval do Poder Judiciário, da Suprema Corte chilena, retira a guarda das 3 filhas de uma juíza, porque ela mantém um relacionamento homoafetivo, imagine o grau de discriminação estrutural com base na orientação sexual. Essa história, porém, que é muito triste, já antecipo com um spoiler que tem um final feliz. Vamos avançando no exame do caso Atala Rifo. Após todo o desenrolar, primeiro na comissão e depois na Corte Interamericana, a Corte condenou o Chile por violar, entre outros, o direito à igualdade e à não discriminação, o direito à vida privada, o direito à honra e à dignidade e também o direito à proteção da família. E vejam só o que a Corte afirmou primeiro nesse leading case, o que depois foi repetido em inúmeros outros casos contenciosos e também na opinião consultiva número 24. Nós vimos anteriormente nessa aula que não há um grande tratado, seja no sistema global, seja aqui no nosso caso, do sistema interamericano,
sobre pessoas LGBTQIA+. Diante desse vácuo normativo temático mais específico, a Corte Interamericana afirmou no julgamento do caso Atala Rifo que a orientação sexual e a identidade de gênero são categorias protegidas pela Convenção Americana por meio da expressão outra condição social, prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Convenção, que proíbe qualquer norma, ato ou prática discriminatória baseada na orientação sexual pelo direito interno, seja por parte de autoridades estatais ou por particulares. Um ponto interessantíssimo da decisão, e também muito importante, no caso Atala Rifo, foi o seguinte. A Corte afirmou, rebatendo aqui uma matéria arguída como defesa de mérito do Estado, que o interesse superior da criança não pode ser utilizado para amparar discriminação contra os pais, em razão da orientação sexual de qualquer deles, não podendo o julgador levar em consideração essa condição social para decidir processos de guarda. E aqui, o recado principal para a nossa região. O principal recado do sistema interamericano, da Corte Interamericana, para os países das Américas. A Corte advertiu que, ao contrário do que o Estado do Chile aplicou no direito interno e sustentou perante a Corte, a Convenção Americana não acolheu um conceito fechado de família e que tampouco protege um modelo tradicional de família, assentando que o conceito de vida familiar não pode ser reduzido unicamente ao matrimônio, devendo abranger outros laços familiares em que as pessoas tenham vida em comum. Por isso que quase todas referências à proteção da família, precisamos proteger a família, na grande maioria das vezes, isso vem acompanhado de forma expressa ou implícita de um argumento e de uma política preconceituosa. E isso porque quando se procura defender a família, geralmente se está protegendo uma compreensão individual de família. Tanto que durante o governo Bolsonaro, o Ministério dos Direitos Humanos passou a se chamar, sob o comando da ministra pastora Damares, passou a se chamar Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Qual família? A família da compreensão da Damares e do Bolsonaro. O componente, portanto, de se inserir família no nome de um órgão, no nome de um ministério, em uma legislação nacional ou internacional específica, não vem acompanhado de um discurso e de uma prática de contemplar todas as manifestações de família e não tem, assim, como centro do desenvolvimento familiar o afeto, mas sim uma compreensão heterossexual, mais conservadora, de apenas uma representação de família. Essa representação de família mais tradicional, mais fechada, ela simplesmente não foi acolhida no sistema interamericano. A Corte disse com todas as letras, a Convenção Americana não acolheu esse significado tradicional que você, Estado do Chile, quer impor ao conceito de família. Mas sim compreendemos famílias em sentido mais amplo. Seguindo no exame do caso Atala. Vejam só, algumas pessoas podem se questionar o seguinte: tá, Caio, mas a Corte Interamericana veio e decidiu que a guarda das crianças, das 3 filhas da senhora Atala, deveriam sair imediatamente do seu marido e voltar para ela. A Corte Interamericana não chegou a tanto e nem poderia. Não é um tribunal que se sobrepõe às instâncias nacionais para revisar os fatos. A Corte Interamericana não tem competência para decidir se a guarda vai ficar com o pai ou com a mãe. O que ela tem competência para decidir, e de fato decidiu justamente isso no caso Atala Rifo e Crianças contra o Chile, é que a argumentação, no sentido de se colocar a orientação sexual dos pais da criança, simplesmente não pode ser mencionada em um processo judicial de guarda. Por isso, a Corte não adentrou no mérito sobre quem deveria ficar com a guarda das filhas, mas somente considerou incompatível com a Convenção Americana a motivação discriminatória sexual ou de gênero utilizada pelo Poder Judiciário chileno para atribuir a guarda das filhas ao pai das crianças.
Já disse anteriormente, o caso Atala Rifo é o primeiro precedente da Corte sobre proteção do direito à diversidade sexual e proteja uma mensagem para o continente americano de que as discriminações baseadas na orientação sexual não devem e não serão admitidas pelo direito internacional dos direitos humanos. E ainda, também já vimos, a orientação sexual dos pais da criança não pode ser invocada para decidir processo judicial de guarda. Isso significa que não pode ser invocada como um argumento determinante, mas talvez como um argumento secundário de corroboração de outros argumentos. Simplesmente é um argumento proibido. Não se pode considerar esse aspecto da identidade, da intimidade de um dos componentes do ex-casal que tem uma orientação sexual inserida na população LGBTQIA+, isso definitivamente, absolutamente, não pode ser sequer abordado para decidir um processo judicial de guarda. A mãe é lésbica, o pai se tornou uma mulher trans, o pai é gay. Não é argumento para decidir processo judicial de guarda. Ainda sobre o caso Atala Rifo, em determinado momento, o Estado do Chile, primeiro na ordem jurídica interna, e depois também algumas manifestações perante a corte, invocou o interesse superior da criança, que realmente é um princípio que rege a proteção dos direitos humanos das crianças. E invocou para dizer o seguinte: Corte Interamericana, nós estamos protegendo as crianças. Essas crianças serão objeto de discriminação na escola. Os seus amiguinhos vão ficar brincando que elas têm duas mães, que a sua mãe é homoafetiva, que sua mãe é lésbica. A corte disse o seguinte: Estado, não é esse o seu papel. O seu papel, e em especial também do Poder Judiciário chileno, não é naturalizar a discriminação, não é tolerar um discurso discriminatório. Compreender que, se as crianças vão sofrer discriminação, logo também vou discriminar a mãe dessas crianças. Não. O Estado deve atuar justamente de uma maneira diversa, atuando contra o discurso discriminatório e não naturalizando o discurso discriminatório. Vamos aqui na tela. A Corte afirmou também que, apesar de certas sociedades serem intolerantes a condições como raça, sexo, nacionalidade ou orientação sexual de uma pessoa, os estados não podem utilizar essa circunstância para perpetuar tratamentos discriminatórios, já que estão obrigados justamente a enfrentar manifestações intolerantes e discriminatórias com o fim de evitar a exclusão ou a negação de uma condição. Separei um fragmento da decisão da Corte no caso Atala. O direito e os estados devem ajudar no avanço social, pois do contrário se corre o grave risco de legitimar e consolidar distintas formas de discriminação violatórias dos direitos humanos. Um possível estigma social devido à orientação sexual da mãe ou do pai não pode ser considerado um dano válido aos efeitos da determinação do interesse superior da criança. Insisto na primeira frase desse trecho. O direito e os estados devem ajudar o avanço social. É uma manifestação explícita da Corte Interamericana que, como um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, já percebeu que a sua vocação é progressista. A sua vocação não é conservadora. A sua vocação não é olhar para preconceitos de gênero e, com base na orientação sexual de distintas sociedades, e naturalizar a discriminação, nem muito menos compreender que está no espaço de uma margem de apreciação nacional dos Estados. O direito, os Estados e o direito internacional dos direitos humanos, de uma forma ainda mais especial, devem ser, praticamente aqui numa metáfora, motores do avanço social, no sentido não de naturalizar, mas sim de se oporem, de superarem diversos discursos discriminatórios. Finalmente, fez, no ano de 2022, 10 anos após a sentença da Corte Interamericana. Numa entrevista recente, a vítima deste caso,
Karen Atala disse o seguinte: a sentença da Corte Interamericana devolveu minha dignidade. Karen Atala Rifo recuperou a guarda das crianças, se tornou uma grande ativista muito conhecida pela sua luta em prol, em favor da população LGBTQIA+. Vocês vão encontrar algumas notícias, algumas entrevistas interessantes com ela na internet. E ela também mantém um perfil no Twitter, no Instagram, em que, vez por outra, apresenta e veicula algum conteúdo relacionado com essa matéria. Encerramos assim o exame do caso Atala Rifo e Crianças contra o Chile.